Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes ao Pod Bicha, o podcast da Bicha da Justiça. Eu sou Bruna Andrade e hoje eu tô aqui com uma convidada mais do que especial. Eu vim até muito bem vestida, com uma temática muito propícia para nossa convidada, tá? Vou falar quem é. Ela é uma atriz, ela é apresentadora de programas de TV, também é conhecida com outros papéis como Condessa Giovanna, além de trabalhos no cinema, no teatro. Ela se tornou conhecida na década de 80 em programas de variedades na Gazeta. No início dos anos 90, integrou o elenco do infantil Rá-Tim-Bum como a ET0. Também despontou como jurada no show de calouros do SBT. E a partir dos anos 2000 foi co-apresentadora do Mulheres na Gazeta. Também integrou o quadro Jogo dos Potinhos no programa Silvio Santos do SBT. E em 2016 deixou os Mulheres para apresentar o Fofocalizando no SBT. Permaneceu no programa e em suas reformulações até 2019, quando deixou a emissora. Desde 2018, tem um canal no YouTube e desde 2020 co-apresenta o Melhor da Tarde, comandado pela Kátia Fonseca na Band. Seja muito bem-vinda, Mama Brusqueta. Obrigada. Quero agradecer primeiro o convite, porque eu adoro falar, falo demais até, e adoro conhecer coisas novas. Você, Bruna, doutora Bruna, é uma pessoa que estou conhecendo agora e vejo que você já é uma batalhadora, né? Tenho uma dúvida. Sim. Quando a gente lê o título do nosso podcast, Sim. é Pod Bicha ou Pod Bicha? Pode, bicha! Você pode botar a boca no trombone. Pode botar a boca no trombone. Muito bem. Eu só quero retificar uma coisa aí do que você falou aí, que eu não sou co-apresentadora do programa Melhor da Tarde. Sim. Eu sou uma colaboradora do programa. Colaboradora. No Mulheres, sim. No Mulheres eu ficava junto com a Kátia, cada uma no seu pedacinho ali, e a gente... Eu colaborava também, era a mesma coisa. Sim. Mas era um pouquinho mais diferente do que o de hoje, né? Tá retificado. Pois é. Mas que bom que tem um canal que fale sobre os direitos do pessoal LGBTQI 450 letras a mais. Sim, sim, sim. A gente também acha extremamente relevante para gerar essa conscientização e trazer representatividade, né? Pois Porque é. aqui a gente está fazendo trazendo representatividade. Quem que podia imaginar uma mulher de 74 anos, como sou eu poderia imaginar que um dia a gente conseguiria ir caminhando por essa estrada para poder defender direitos que nunca, em lugar nenhum, em tempo nenhum, foi dado para o pessoal LGBT, né? Sim. Ainda hoje é muito difícil. Sim. A gente hoje vê muito assassinato, vê muita perseguição, ainda tem muito. Sim. Mas já melhorou, acho que Bastante. pelo menos uns 50%, 60%, né? Sim, a gente está engateando ainda, mas a gente teve bastante conquista nos últimos anos. O que é mais difícil para o pessoal LGBT na justiça? O que é mais difícil hoje ainda é a... Olha, eu me metendo assim a entrevistadora. Imagina! O difícil de entrevistar entrevistadoras e apresentadores é isso, né? Que eles Mas eu pensam que estão na adoro. casa dele. Eu adoro. Mais difícil é ainda a questão da criminalização da LGBTfobia, né? Porque é uma decisão mais recente, ainda existe muito estigma, ainda existe E o país é muito machista, muito machista, muito LGBTfóbico. Então esse é
o que a gente tem mais dificuldade. Mas a gente teve grandes avanços, por exemplo, em relação à população trans. Já é possível alterar a documentação com muita facilidade. Eu alterei a minha, depois nós vamos conversar. A gente vai conversar. Já é possível fazer uma série de cirurgias com cobertura obrigatória pelo plano de saúde para quem tem disforia. Tem as questões de família, que já é possível constituição de famílias. O fato de casar-se com pessoas do mesmo sexo já é uma grande vantagem. Já é uma grande vantagem e é uma realidade desde 2011 no Brasil. Então a gente teve, sim, conquistas, a gente ainda está engatinhando em algumas questões e também falta muita coisa para se ter uma cidadania mais plena, mas a gente chega lá. E a bicha tá aqui justamente para garantir que a gente chega lá, né? Me diz uma coisa, Diga. Mama, vou te chamar só de Mama. Pode chamar de qualquer coisa. Não, vou chamar de Mama, porque esse é seu nome social. Meu Mama, nome social. Mama Brusqueta Pitirillo Henrique. Muito bom, muito bom. Você é de origem italiana? E a minha família tem um pé na Itália e um pé no Portugal. Um pé no Portugal. O Pitirillo é da Itália e o Henrique é de É, Portugal. o Henrique é de Portugal. E aí você nasceu aqui em São Paulo? Nasci no Brás. No na Brás. metade do Brasil. E você foi uma criança viada? Eu não sei se é. Eu vou contar minha história infantil. Perfeito. Eu nasci no ano de 1949, numa casa, um sobradinho no bairro do Brás, na rua Cachoeira, com Almirante Barroso. Nós não éramos paupérrimos, minha mãe e meu pai não eram paupérrimos. Era propriedade que o meu avô construiu, meu avô morava com a gente. Tinha um bar embaixo e um outro estabelecimento que era uma tinturaria que era de nossa propriedade e que sustentava lá meu avô e tal. Então a gente não tinha grandes despesas. Sempre tinha comida em casa, aquelas coisas todas que português e italiano gosta de fartura. Então Sim. era assim, comprava um saco de batata, a gente pegava um tanto e dividia pro resto da família e tal. Minha família era constituída por meu pai, minha mãe e nós éramos em 5 irmãos. Certo. Eu era a mais velha. Como minha mãe tinha uma saúde um pouquinho abalada, porque na infância ela teve tuberculose. Então, quando minha mãe casou em dezembro, eu fui concebida entre o dia 17 e 18, né? Porque eu faço as De contas. dezembro mesmo. De dezembro mesmo e nasci Sim. dia 13 de setembro do ano seguinte. E aí, no ano seguinte, veio meu irmão, que aí veio a companhia, e sempre muito bem cuidado. A minha avó, minha mãe, todo mundo gostava muito da gente, e a gente era mimado um pouquinho. Bom, vieram as minhas irmãs. A minha irmã mais velha veio também. Aí começou a aumentar a família. E eu, já grandinha, já comecei a aprender as coisas de casa para ajudar minha mãe. Que a minha avó também ficou grávida quando a minha mãe ficou. Então você tem um tio, Eu tenho uma tia que é 3 anos mais nova que eu só. 3 anos. Eu tinha 3 anos quando a minha tia nasceu. Esse esporão, né? Sim. E então a gente ficava, eu, ela, essa é minha tia, a gente ficava encarregado de cuidar da casa da minha mãe, porque minha mãe tá... Então eu fui aprender a mexer um pouquinho na panela, principalmente a lavar, encerar, né? Passar roupa nem tanto, mas lavar, encerar, era com a gente, fazer faxina, era com a gente mesmo. E a gente prorrogava esse tempo que a gente ia lavar uma cozinha, por exemplo, a gente, em vez de lavar em meia hora, a gente lavava em 2. Sim. Porque a gente ensaboava a cozinha inteira e ficava se esfregando, se jogando, nunca, né? brincando de natação. Era uma loucura. Escorregando. Tomava banho de calha. E é engraçado que a Kátia teve a mesma infância, parecida com a minha. Né? Tanto é que a gente acha muito engraçado que nós somos muito parecidos nisso, embora tenha 20 anos de diferença. Nessa época do meu nascimento, da minha infância, não tinha televisão. Sim. Televisão só foi lá em 54 e tal. E na minha casa só apareceu televisão nos anos 60. Sim. Ou seja, eu nasci em 49, então eu tive 10 anos. Com 10 anos só que eu fui ver televisão
na minha casa. E antes de ter a televisão, eu era uma aficionada, junto com a minha mãe, de radionovela. Então a gente virava os olhinhos quando ouvia as histórias e tal. O que não é uma infância para um rapaz, Sim. um menino. Tipicamente... Porque como eu ficava em casa, ajudando minha mãe a cuidar das crianças e tal, eu não ia para rua, não tinha turma de rua. Que ia jogar queimada, que ia jogar futebol, que ia brigar na rua, não tive. Sim. Então, nesse ponto, eu já era uma criancinha viada. Sempre fui muito respeitada, respeitosa, sempre fui educadinha, né? Adorava brincar, adorava criar coisas, sabe? Inventar. E a minha família é muito de inventar, assim, personagem. E aí, nesta fase da infância, eu me apaixonei pelas histórias das novelas. Sim. Da radionovela. Veio a televisão. Aí juntou a minha paixão pelas novelas, junto com um programa que tinha na minha época, na TV Tupi, que era o Concertos para a Juventude. Sim. Que era música clássica, orquestra, balé, né? Teatro, pela televisão. Eu ficava fascinado, eu via aquilo foi minha vida. E nesse meio tempo, o presente que eu gostava de ganhar era livro de história, livro de história da carochinha, aquelas coisas todas, né? Então a minha vida foi muito assim, vendo coisas artísticas. E os meus irmãos crescendo, a minha mãe teve gêmeas depois. Aí sim que eu fui babá mesmo, né? Que eu dava a minha mãe com a fraqueza e eu dando de mamar assim para duas, uma para cá, outra para cá. Você tinha quantos anos? Eu? Nessa época? Eu tinha o quê? Uns 10 anos? 10 anos. 10 anos, por aí. Aí, quando eu tinha tempo livre, que eu podia sair para rua, que a gente saía para rua, porque na minha época todo mundo pegava sua cadeirinha no final do dia, botava lá no portão. Botava na porta e conversava, uma trazia uma pipoca, outra trazia um sanduichinho, e um cafezinho, um chá, e ficava se batendo papo até a hora do jornal Repórter Esso, que tinha na televisão, e começava os programas mais importantes. Quando eu tinha a oportunidade de, durante o dia estar assim, eu catava um pedaço de tijolo, ia para minha rua, que tinha sido asfaltada, e começava a desenhar. Eu desenhava, minha vida era só fazendo essas coisas, desenhando bailarina, Batman, cenário de montanha, aquelas coisas todas. Então minha vida toda ficou meio nesse mundo artístico. Né? Mesmo não tendo uma família de artistas. Não, ninguém. O meu pai, depois que eu já era mais mocinha, ele se aventurou a ficar apresentando show dentro de um clube lá perto de casa, o clube de carteado. Uma vez por mês, assim, eles faziam um showzinho dos talentos ali da rua. Coisinha boba. Então a minha vida foi toda meio nesse astral. Sim. Não era uma coisa que eu entendesse como viada, mas eu, por exemplo, eu tinha olhares estranhos na vida. Certo. Entendeu? Eu olhava, por exemplo, um quadro, ou olhava uma pessoa, e às vezes eu falo assim, mas por que eu estou interessado nessa pessoa, que não é uma menina? Eu não sabia o que era. Nunca soube. Tanto é que essa minha infância viada era assim. Muitas vezes os vizinhos chamavam, ó, Mariquinha. Então, de certa maneira, era estereotipada pela comunidade ali. Porque eu só tinha um irmão, que era completamente diferente de mim, e o resto era menina. Sim. E eu vivia com as meninas e o meu irmão já era mais na rua. Sim. Porque quem tem habilidade para ficar em casa era eu. Sim. Ele já não era muito bom naquilo, ele só ia fazer uma comprinha aqui, outra ali. Aí ele tinha um amigo vizinho. Aí começou a época do catecismo.
Lembra a época do catecismo? Sim. Catecismo, Ainda pra quem mais não sabe, numa família italiana, né? Católica. Católica, reprimida. Nós tínhamos um ídolo chamado Carlos Zéfiro, que era as revistinhas pornográficas. Que descobria onde tinha e passava para todo mundo, era uma coisa... Então, aí começou a despertar o desejo sexual, que nunca eu exerci na minha infância. Na sua infância. Eu fui só ter uma relação mais ou menos sexual aos 19 anos. Já na fase adulta. Mas que eu tinha desejo também pelos meninos, então eu já sabia, mais ou menos agora eu já sabia o que era. Nada muito traumático e tal, né? Até porque, como eu não sou muito adepta, nunca fui muito adepta do quá, de fazer aquela quimia, Sei. Eu sempre fui discreta, quer dizer, nunca fingi que era macha e nunca fingi que era fêmea. Sim. Eu deixava a minha vida. Vivia a sua vida. Vivia a minha vida, como até hoje. Né? Era essa a minha vida. Entendi. E aí, em algum momento, deu um clique. Deu o clique. Que, de fato, você era... Depois, quando eu comecei a passar 13, 12, 13, 14 anos, porque aí eu via os vizinhos e tal, como era a transformação deles. O desejo deles era para outra coisa agora. Sim. Eu falei, mas por que o menino ali gosta da menina e eu não gosto da menina, eu gosto dele? Qual é esse... Eu falei assim, será que é errado? É errado. Mas não tive trauma, mas segui minha vida. Seguiu sua vida. E aí, com 19 anos, você foi vivenciar essa questão da sexualidade enquanto lido socialmente como um homem se relacionando com outro homem. Isso. Mas ainda é uma coisa meio proibida, porque foi num cinema. No escurinho. No escurinho do cinema e tal. E aí eu despertei um pouco. E aí eu tive a minha primeira vez. Sim. Que foi muito prazerosa. Foi num escritório que eu trabalhava, com uma pessoa que ainda estávamos ali. E de repente, no meio do expediente, a gente fechou as portas, fez... E pronto. 20 minutos, estava tudo pronto. E fiquei 40 anos sem fazer de novo. Essa foi a primeira e depois 40 anos depois. 40 anos depois. Mas isso era um tabu em relação à sexualidade? Você lidava bem com ela? A primeira vez foi muito bem. A pessoa soube lidar bem. Na segunda vez que eu fui tentar, foi mal. Certo. Não foi bem. Não foi legal. Não foi legal. Aí eu falei, não. E eu tava com aquelas coisas da minha mãe e tal. E cuidar das crianças, eu fui deixando. Entendi. E teve uma época que aí eu fui crescendo, né? Eu tinha tido algumas experiências assim. Beijinho, abracinho, amassinho, aquelas coisas. Nada. Nunca tive namorado. Sim. Na minha juventude. E eu me dedicava mais ao meu trabalho, ao meu estudo e fazia as coisas de casa com a minha mãe e tal. Passou-se o tempo. E aí eu entrei pro teatro, conheci muita coisa, conheci o mundo, blá, 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 blá. Bom, enfim. Fiquei 40 anos sem transar. Por quê? Em determinada época da minha vida eu engordei, feito uma baleia, né? Eu achava muito feio o que eu via no espelho, aí eu me segurei. Se retraía. Me segurei. E aí eu dediquei mesmo à minha mãe, que minha mãe teve câncer, aí eu tive que cuidar dela, tal. Até que, há uns anos atrás, uns 4 anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, eu estava de 60 para quase 68, por aí. Eu olhei e falei, gente, 68 anos e eu nada? Que é isso? Falei, não, vamos precisar tirar esse negócio. Eu preciso ter uma pessoa para me abraçar, beijar, que não seja meu irmão, nem minha mãe, nem ninguém. Sim. Né? Uma pessoa sexual para mim, perto de perto. E aí eu falei, sabe uma coisa?
E aí, esse insight foi seu mesmo, Foi né? meu. Ninguém te Não, porque eu via todo mundo. ninguém falou nada. Eu via todo mundo namorar, tendo caso e sofrendo por amor, aquelas coisas todas. E eu também tinha sofrido um pouco por amor, me apaixonado por uma pessoa do teatro e tal, mas aí não deu certo. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu não vou morrer assim. Contratei um garoto de programa. Justo. Pra começar, Pra né? começar, Pra começar é justo. E aí, fiz o que eu queria. Juntei mais uns 2, 3, 4. De vez em quando, eu chamo um, chamo outro. Tem uns 8 Uns 8 crushes. crushes, mais ou menos. Que também atualmente já faz quase 2 anos que eu não faço nada por causa de Covid e tal, aquelas coisas. Sim. E a maioria deles casaram, então... Mas eu tenho um namoradinho oficial, que é oficial, mas é meio... a gente não transa. A gente se gosta muito, se beija, se abraça, ele me leva para cima e para baixo. Ele tem 40 anos menos que eu, então também eu quero que ele tenha a vida dele, né? Então é assim. E essa é a minha vida. Que sexual, é assim. Que interessante. Mas você tem algum trauma com a questão do sexo? Não. Ou não? Isso simplesmente foi não, a que eu tenho inveja. Você tem inveja. Eu tenho inveja. Então você fala pra câmera ali, ó. Fala assim que você tá na pista. Meu bem, não, eu tô na pista, sim, mas eu tenho inveja de quem consegue ir até o fim. Ah, sim. Eu tenho um problema físico de não conseguir ir até o fim. Entendi. E, bom, eu vou falar pra você. Aconteceu uma coisa física comigo, física mesmo, que eu nunca vi em ninguém. Quer dizer, depois eu soube que existe esse caso. O meu órgão sexual masculino desapareceu. Eu não tenho. Sem cirurgia, sem nada. Sem nada. O dia que eu mostrei pro médico, o médico fez assim. Que interessante, gente. Eu sei, então, eu tenho o meu órgão sexual, ele não é de menino. Que interessante. Não parece uma de menina. Sim. Mas tá lá. Ele tá por dentro. Ele ficou por dentro. Ele ficou por dentro. Porque como eu não usei 40 anos, o que eu vou fazer? Eu não usei 40 Mas anos. o médico disse que é por causa disso. É. Não. Você tá brincando, né, mama? Eu sei. Não, mas a falta de uso também atrofia, né? Entendi. Mas então, eu também não tenho problema com isso. Tá, perfeito. Eu não tenho problema com isso. Isso é muito legal você pautar. Sabe por quê? Porque eu, por exemplo, eu sei que eu posso dar prazer para uma pessoa de outro jeito. Sim. Adoro e morro de inveja de não poder dar do jeito que todo mundo gosta, entendeu? Entendi. Porque não é nem no ativo, nem no passivo. Entendi. No passivo também eu tenho um problema sério. Entendi. Entendeu? Para mim tudo é muito pequenininho. Entendi. E o telespectador com certeza também entendeu. Entendeu? Eu sou mocinha. Exatamente. Uma mocinha bem fechadinha, para ficar bem claro. Eu até tenho uma foto aqui que uma vez eu quis mostrar pra Kátia, né? Que ninguém acreditava. Imagina, eu tenho uma foto. Teve uma época que eu tive uma inflamação na região. E aí eu aproveitei e tirei uma foto. Entendi. É uma coisa ridícula. Não é ridícula. É o seu corpo. É minha vida. É seu corpo. Mas é legal, mama. Eu ia tirar essa barriga, mas eu não posso. Mas agora tirar. Mas é legal você falar sobre isso, porque dentro da nossa sigla, nós temos o Azinho, que é a figura do assexual. Que talvez não seja seu caso. Não, porque eu gosto. Porque você gosta, eu tenho tesão. Sente atração e etc. Sente tesão. Mas o assexual, ele é muito criticado por não fazer sexo, né? Não, eu quero fazer sexo. Não é o seu caso. Eu não fico traumatizada se não tiver. Mas eu quero. Entendi. Até se eu não quiser, você não pagava o menino. Exatamente, Mas eu tô pautando só pra dizer, e eu vou falar pra câmera, né? Que se você é assexual, isso não é nenhum problema. Nenhum problema. Tem gente que não gosta de transar. Sim. Tem gente que se sente bem só tendo a companhia da pessoa.
existem várias formas também de sexo. Não é só... O tântrico, por exemplo. O tântrico, eu não sei como que é, mas dizem que é ótimo. Eu não sei como que é, porque... Sim, sim, dizem. Também não tô sabendo não, mas dizem. Mas existem várias formas, né? Então, não é só penetração. Existem diversas formas de sexo, existem diversas formas de atração. É porque às vezes você... Hoje em dia é bom a gente ser livre, né? Hoje em dia falam do pansexual, do assexual, como é que é? Ecossexual. Eu sei que um é que você não é... Você gosta da pessoa pela intelectualidade dela. Sim. Entendeu? Não é só sexo. Sim, né? Exatamente. Dentro do A tem um assexual, tem um aromântico, tem várias coisas nesse... Tem Mas eu gosto de um apertãozinho, tá? O demissexual é aquela pessoa que se atrai pela inteligência. É, o demissexual também. Exatamente. Né? Tem o pansexual, que é o do Giannichini, que falou que ele é meio pansexual. Que é quem se atrai por pessoas. É, por pessoas também. Eu gosto de pessoas também. Mas Isso é eu bom. gosto também do apertãozinho. Isso é bom. Mas vamos voltar um pouquinho. Vamos, já tá desvirtuando. Imagina, tá desvirtuando não. A gente tá aqui para conversar mesmo. Vamos voltar um pouquinho e vamos falar da vida profissional, né? Você foi uma pessoa ali, uma criança adolescente muito artística. Sempre, a vida inteira. Exatamente. E aí quando despertou esse interesse de seguir uma profissão artística? Eu por ser virginiano e tal, e achar que eu tinha que ter uma profissão para poder sustentar minha família e tal, eu enveredei para o caminho do técnico de contabilidade. Fui fazer técnico de contabilidade. No meu curso técnico de contabilidade, eu era uma pessoa tímida, normalmente, e o diretor do curso, chamado Sérgio Luiz Bambassi, ele tinha um grupo de teatro na escola. Ele olhava para mim e falava assim: escuta, vem cá, você não quer participar do nosso grupo de teatro? Vai ajudar você a se expandir mais e tal, você conviver com as outras pessoas, que você é sociável, mas você é tímido. Eu falei, vamos. E eu entrei nesse grupo do Colégio Santos Dumont. Grupo esse que eu tenho convivência com eles até agora. São 50 anos de convivência de teatro. E a gente começou a fazer peças. E eu comecei a ganhar prêmio. Eu ganhei prêmio de coadjuvante, ganhei prêmio de figurinista, ganhei prêmio disso aqui, ganhei prêmio governador de estado por conjunto de obra. Ganhei até Aí, o meu pai, que não suportava, que achava que teatro era coisa de bicha e de viado, de prostituta. De vagabundo, né? De vagabundo. Época. Ele começou a colecionar os recortes do que saía sobre mim. Você tinha E aí orgulho. Mostrava para os amigos, morreu tendo orgulho. Né? Aí eu fui fazendo teatro, até o dia que eu ganhei o prêmio governador do estado. Aí eu falei, isso aí é para mim mesmo. E fui fazer o curso e tal, não completei, mas... Porque nesse meio tempo, eu trabalhando de contador, um amigo meu desse tempo de teatro amador, falou, olha, tá o Antunes Filho fazendo um espetáculo chamado Macunaíma. Você quer fazer? Você topa fazer um teste? Ele tá precisando muito de ter muito papel lá para arrumar. Eu fui fazer. Eu ganhava 3 mil, não sei o que, naquela época, como auxiliar de contabilidade. E para quem passasse no coisa, tinha o tempo de ensaio que era 3 mil também. Sim. Meu bem, a hora que eu ganhei a vaga, eu ganhei uma vaga para fazer 17 personagens. Que eram coisas pequenas, eram 17 pequenas participações, que era tudo 4. Sim. No Macunaíma. E aí entrei pro ramo do teatro profissional. Aí fiz 7 anos de teatro com ele, viajei o mundo inteiro junto com ele. Que legal. Entendeu? E nesse meio tempo de terminar essa fase com ele, eu fui para televisão. Sim. Os mesmos que trabalhavam comigo foram convidados para fazer um teste para fazer o TV Mix. Aí fui fazer o teste do TV Mix, passei, fiz o TV Mix. Depois de fazer um quadrinho no TV Mix, um quadrinho de humor. O diretor novo me chamou para fazer como apresentadora da Primeiro Horário, então era eu,
do primeiro horário, Astrid Fontinelli, Eduardo, eu esqueci o nome dele, era o Eduardo, Aline Sassara e o do Altas Horas, O Serginho? Serginho Grossman. E aí eu comecei. Desse TV Mix, a Hebe me assistiu um dia, me chamou para ir no programa dela, eu fui, aí ela voltou a me chamar no programa dela de novo, fazendo uma brincadeira com o show de calor. O show de calor, Silvio viu, mandou chamar para fazer o show de calor. Fiz 3 anos e pouco show de calor com ele. Saí, fui para a Gazeta de novo fazer o Mulheres. Fui fazer o Mulheres, mas nesse meio tempo ainda fiz Bandeirantes com o Zácaro. E 15 anos, 16 anos com a Kátia fazendo Mulheres. E nesse meio tempo, entre fazer Mulheres, eu ia pro Silvio Santos também. Fazia Jogo dos Pontinhos e fazia 3 pistas também. 3 pistas eu fiquei 3 anos invicta. E no Jogo do Pontinho eu fiquei também um tanto de tempo lá. Mais pra frente foi quando o Silvio Santos, eu já não estava mais, eu ainda continuava na Gazeta. O Silvio Santos um dia mandou me chamar e me convidar para fazer um programa de fofoca que ia bater do horário da Fabiola Hyper. Eu fui ouvir, a Gazeta não entendeu muito bem, me mandaram embora depois de 16 anos e eu fui pro Silvio. Fiz 4 anos do fofocalizando, e daí apareceu o câncer. Apareceu o câncer e aí eu tive que tratar o câncer. Fiquei 2 anos ganhando ainda do SBT. Aí o dia que acabou o SBT, a Kátia Fonseca, minha amiga, minha mãe, minha irmã, minha filha, me chamou para trabalhar com ela. E é isso que a minha vida é essa agora. Sua vida profissional é essa. E também é produtora de conteúdo para as redes. De vez em quando. Eu gosto de fazer o Alô Vizinha, Minutos de Sabedoria, essas coisas eu gosto. E como é que veio? Antigamente era uma personagem, né? Era a Condessa Giovanna. Primeiro veio a Condessa. Quando eles me chamaram para fazer o Mulheres, eles me chamaram para substituir a Márcia Goldsmith, certo, que ia para Bandeirantes. E assim ficava eu e o Leão Lobo fazendo. Nesse meio tempo, o Leão Lobo também foi. Aí eu tive que esperar alguém que viesse. Quem que veio? Clodovil Hernandes. Certo. O Clodovil achava a Condessa antiga. Eu queria uma mafiosa, uma mulher má, não sei o quê. Sim. E aí eu inventei a Mama Brusqueta e ficamos Mama Brusqueta durante 1 ano. Aí depois que ele foi embora, que ele brigou, que ele saiu, que ele foi... Aí veio a Kátia, que não me queria, porque eu era muito malvada, né? Ninguém gostava de mim. E aí a gente remodelou tudo e ficamos 16 anos juntas. 16 anos. Então a Mama veio num contexto ali do Clodovil, um direcionamento de como deveria ser a personagem. E você se inspirou em quem? A Mama? A Mama. Então, quando ele falou máfia, a minha coisa me mandou logicamente pro Corleone, Dom Corleone. Sim, mas eu não posso ser Dona Giovanna. Que eu vou fazer? Né? Eu falei assim, quem é a mulher poderosa na Itália? Falei, bom, mais poderosa que o mafioso é a mãe do mafioso. Então, a Mama. Ai, que massa. A Mama. Mas eu não queria chamar de Giovanna, porque aí ia imediatamente associar com a outra. Sim. Eu falei, mas que nome que eu vou pôr nela? E nessa época surgiu uma questão policial de que o Tommaso Busquetta tinha sido preso aqui no Brasil e extraditado para a Itália. E ele era um mafioso de verdade. Sim. Eu falei, mas eu não posso pôr Busquetta. Mas posso pôr bruschetta, que é uma comida italiana. Sim. E aí virou Mama Bruschetta. Que legal, que legal, que legal. E a fofoca? Como é que entrou a fofoca na sua vida, assim? Então, eu sei que é da personagem, porque representa uma italiana. E as assim, italianas, para quem já foi na Itália, sabe que elas sentam na rua e fica numa fofocaiada danada. Mas eu sou uma fofoqueira diferente. Certo. Eu não sou como Léo Dias, como Leão Lobo,
como um monte de fofoqueiros por aí que vão atrás da notícia, conseguem ter furos de reportagem e tal. Eu pego o que eles já descobriram e só comento. Eu sou uma comentadora das fofocas dos outros. Né? Lógico que eu pondo a minha opinião e tal. Sim. Mas eu não sou daquela que descobre a fofoca. Algumas eu até descobri, não posso nem falar, porque são coisas pesadas. Mas então, eu sou fofoqueira assim, eu sou como você que está assistindo. Ouvindo uma fofoca de alguém, você tem a tua opinião a respeito. Eu não sou a testemunha ocular da história. Eu sou a que comenta a história que a vizinha contou. Entendeu? A Flávia tá falando alguma coisa ali, mas eu definitivamente não entendi. Fala, Flávia. Flávia, fala. Estamos ao vivo. Qual fofoca que tá em alta hoje? Então, mama, qual fofoca que tá em alta hoje? Traição, sempre foi. Sempre foi traição? Sempre foi. Que isso, gente. E aí as suas fontes são o próprio Leão Lobo. Não, são eles que contam. Por exemplo, tem época em que parece que dá um revertério. Olha, nesses últimos tempos, nós tivemos uma série de separações. Sim. E todas quase com 7 anos de casado. É um período difícil. E outra coisa também, a facilidade com que a mulherada avança nos artistas. Entendeu? E aí eles traem, eles são homens, eles traem, não tem jeito. E tem aquelas que, por exemplo, chocam a plateia. André Surak, por exemplo. André Surak passou por várias fases. Ela passou da garota extrovertida, vice Miss Bumbum, passou para BBB. Do BBB, ela passou para ser meio garotinha de programa. Foi para ser evangélica, quase pastora, quase morreu por causa do coisa. E agora ela voltou com tudo. Ela voltou com tudo. Escrachadamente, ela disse: sou prostituta, sim, cobro 15 mil reais a hora e é meu filho que filma as coisas para mim. Isso choca, Preto. Então eu só comento isso. Eu comento isso, que é ela que falou. Que são os quebras de paradigmas da sociedade, né? Então a fofoca hoje em dia gira isso. Fofoca é famoso, dinheiro e sexo. Fora os acidentes, que agora, essa semana, nós tivemos tanto acidente com artista, né? Sim. Kaique Brito, o Danese, né? Sim. O Faustão, que teve que ser operado. Sim. Então, essa coisa também parece que é cíclica. Entendeu? Eu, por exemplo, eu gosto da notícia assim. Vai nascer gente legal, vai nascer um menino. Você gosta da positividade. Ai, sempre. Sempre. E é engraçado que... Mas o que vende é a negatividade. Então, olha só. Aquele menino... Ai, esqueci o nome dele. Nós temos um ator aí, eu vou lembrar o nome dele, eu tô com diarreia emocional mental. Ele faz... Como é que é o nome dele? Ele faz o quê? Ele é ator. Não, sim, mas qual papel? Ele tá na novela... Casarré. Casarré, Tá, ok. o Casarré. O Casarré é aquele que teve a menina que deu problema do coração e tal. Ele anunciou agora, anteontem, que eles estão esperando o 6º filho. 6º filho? Lógico que ele tá cuidando ainda da criança que tem 1 ano. Sim. Né? A mais velha dele, acho que tem 12 anos, 10 a 11 anos. Tem gente que achando ruim. Por que ele foi engravidar agora? Sabendo que a menina tá passando mal, que não sei o quê. Sabe, a pessoa que não entende que tem uma esperança na vida deles. A alegria deles estarem tendo um filho novo, eles estão felizes da vida. Sim. Né? É esse tipo de coisa. E aí é o comentário do comentário do comentário, né? Por exemplo, esse negócio de duvidar do Faustão. Que o Faustão, porque ele tem dinheiro, ele vazou a fila. Primeiro porque não existe fila. Sim.
Existe a possibilidade de você receber um coração se você for compatível com o que tiver. E de acordo com a gravidade você tem um lugar na fila. E, por exemplo, nós temos 300 pessoas esperando para vir na fila no Brasil inteiro. Ou seja, na Amazônia, lá. E quando você achar um coração que é compatível com o seu, você tem 4 horas para botar o coração. Exatamente, é super rápido. Entendeu? As pessoas acham que se o Faustão tá dando dinheiro. Por exemplo, fizeram, eu acho, uma cretinice. Avisar quem é o doador. É complicado, né? Eu acho que nem é legal. Não é, teoricamente é sigiloso, né? Não é? É porque, já pensou? Teu filho morre, você pega o coração e dá pra alguém. Você sabe que aquele alguém tá com o coração do seu filho. Você vai querer ir atrás daquela pessoa pra ver se ouvir o coração do seu filho. Vai se ligar emocionalmente. Sim. Sim. E aí já vai ter gente que vai falar, não, mas o coração do meu filho tá no Faustão, eu vou lá pra ver se eu arranco algum. Não é assim. Não é assim a vida. Qual a fofoca, Mama, qual a fofoca que teve mais repercussão que você já noticiou já deu nesses últimos 20 e tantos anos? Você sabe que a morte dos ídolos sempre é doída demais, né? Sim. O dia que eu soube que a Hebe morreu, eu não pude nem ir no enterro, né? O dia que o Michael Jackson morreu. Os ídolos, para mim, me dói muito falar. Sim. Né? Porque você tem eles, e eles são bem mais, eram jovens, né? Então, essas coisas de morte só. Essas coisas de morte. Que tem um impacto e o maior. medo que causou a Covid. Covid, que ainda causa, né? Mas que naquela época foi bem mais intensa. Foi. Geralmente morte, e tem seus ídolos, e são seus ídolos, né? Porque a Hebe fez parte da sua trajetória profissional. A Hebe foi minha madrinha no mundo do Brasil. Foi dia 6 foi um dia 6 de setembro que ela me convidou para ir no programa dela, que eu fiquei nacionalmente conhecida, foi lá. Sim. E que despertou o interesse do Silvio. Silvio, depois aí eu fiquei conhecida no Brasil. Pois é. Né? Hoje em dia tem até uns lugarzinhos do mundo que ainda me sabe quem sou eu. Que bom, né? É uma carreira internacional. Carreira ainda não tem. Mamá. Vamos falar agora da transição de gênero? Então, olha que coisa engraçada. Eu sempre tive a cabeça que eu tenho hoje. Uhum. Ou seja, eu passei esse período todo fazendo a personagem. Sim. E a personagem, ela deu lugar a uma personalidade. A uma personalidade, exatamente. Eu, por exemplo, eu não penso como um rapaz. Eu penso como uma moça. Eu tenho reações, reflexo de moça. Mas foi uma coisa muito natural, não tem nada forçado. E aí, um dia eu estava no banco, aí o moço do banco falou assim, Mama, por que você não põe teu nome aqui no cartão? Eu falei, mas pode? Você pode? Quer que põe aqui, Mama Brusqueta? Eu falei, põe. Aí começou aquele negócio do Mama Brusqueta. Aí eu fiquei pensando assim, era uma perda de tempo eu ter que explicar que eu era a Mama Brusqueta e por que tinha esse nome, quem era essa pessoa. Aí eu fui lá no Poupa Tempo. Sim. Marquei uma horinha lá. O que a senhora quer? Eu falei assim, eu quero mudar de nome. Pra qual nome? Eu falei, pra Mama Brusqueta. Mama Brusqueta! E foi um tordoei-me. Bom, eu sei que em 20 minutos eu tinha o meu documento, o RG, com meu nome fantasia, minha assinatura fantasia e a designação de transgênero. Né? Porque eles queriam se eu fosse travesti ou transgênero. Eu falei, transgênero, né? Porque eu sou uma moça. Mas agora tem a possibilidade, né? Que nem a Léo Áquila fez. Sim. Que ela pôs o nome do papel dela, que ela é mulher mesmo, que ela é mulher mesmo. Eu, por exemplo, não vejo muita necessidade, porque fim da vida. Todo mundo já sabe que eu sou a Mama Brusqueta.
Todo mundo já te chama dessa forma. O tempo inteiro. O tempo inteiro. Até meus parentes, algum. Né? Até meus parentes. E um ou outro que ainda nós temos a tradição, né? De chamar de Luizão. Você fala do seu nome antigo com naturalidade? É uma coisa Falo, que porque quando descobriram que eu não era uma moça de verdade, todo mundo sabe que meu nome é Luiz Henrique, que eu sou um ator, que hoje em dia é uma atriz. Sim, né? sim. Então não tem problema nenhum. Não tem Eu tenho problema. orgulho do meu nome, imagina, não tem esse problema não. E deixa eu te falar, dentro desse período, quando é que caiu a ficha que não era uma personagem, que na verdade você é e era uma mulher? Então, pelas minhas próprias reações na vida, Uhum. né? De às vezes me chamarem pelo nome antigo e eu nem atender. Entendeu? De eu estar num local e, por exemplo, a minha transição, quando eu estava no Mulheres, foi no Mulheres que aconteceu essa transiçãozinha. Lá atrás. Aí eles passaram a me dar um camarim Aham. para eu ter um banheiro para mim, Perfeito. né? E com o tempo, eu, quando não tinha banheiro para mim, eu ia das mulheres com tranquilidade. Nunca fui exposta, nunca me... nada. Até hoje é assim. Então, essa transição para mim foi ótima, tá ótima. Eu não tenho problema nenhum com nada. Nunca tive transfobia, Aham. mas já cometi. Já cometeu? Transfobia já. Já transicionada? Ou antes? Antes do documento, Antes do documento. mas como mama brusqueta. Como Mama Brusqueta. Porque eu sou muito tonta. Sabe quando a pessoa é tonta? Que não Desligada. Hã? Desligada. Não, é assim, eu estava no Fofocalizando Certo. e saiu uma notícia. Toda vez que eu falo nisso, eu peço perdão para ela de novo. Mas é bom falar. Eu estava no Fofocalizando e saiu uma reportagem de uma ação do Nego do Borel, Certo. falando para... Como falhou o nome? A do Bons Drinks. Dos bons drinks. Ah, Fala, Luísa Marilac. Isso! Minha amiga Luísa Marilac. Aí ela falando assim, nossa, que homem lindo, falando pro Nego do Borel. Sim. E ele respondeu para ela, você também é um homem lindo. E ela ficou possessa da Com vida. certeza, porque é uma mulher. Então, mas... E eu, na ingenuidade de comentar a notícia dos outros, eu falei, ué, mas ele não é homem mesmo? Gente de Deus, o que eu sofri aquele dia. Sim. Ela ficou possessa porque eu vou lhe processar. Aí eu falei, por que essa reação? Eu não entendi essa reação. Falei, ela já tem os papéis todos, ela já está transicionada. Que nos... Aham. Falei, ai, gente, Aí pedi perdão para ela. Até no programa eu falei assim, Luísa, eu quero te pedir perdão, agora eu não tenho transfobia. Olha para mim. Olha aqui. Como é que eu posso ser transfóbica? Sim. Sim. Aí ela deixou para trás. Mas eu pedi pro Fefito, fala com ela que eu não quero deixar ela magoada nem nada, né? Aham. Então é isso. Isso Essa vez eu fui transfóbica. É importante falar isso, porque isso é uma desconstrução diária, né? Porque a questão da transfobia, ela tá tão enraizada que a gente acaba reproduzindo padrões, reproduzindo falas, sem parar para pensar. Porque até hoje tem muita gente que... Hoje em dia eu já entendo um pouquinho mais. Até por conta de amigos como você, como o Fefito, como a própria Luísa. Que são exemplos, né? Como a Leo Áquila, né? A Leonora. Que vão me dando exemplo de como reagir. Porque antigamente era travesti e acabou. Sim, Né? sim, Era um homem vestido de mulher e acabou.
Sim. Até porque lá não se tinha possibilidade de fazer transição. A verdade é essa, gente. Antigamente não se tinha possibilidade de fazer transição. Era algo que era feito de forma A marginalizada. única que tinha feito no meu tempo de garotona era a Cotinelli, Uhum. que era um absurdo, que veio, que fez um sucesso. Perdão. Que fez um sucesso danado no mundo inteiro, ganhou uma fortuna, mostrando. Ela veio até no Brasil. Que ela tinha feito a operação de resignação. Né? Aham. Eu nunca tive desejo de fazer operação de E resignação. depois veio a Roberta Close, que é A um Roberta ícone Close, que é sexual, uma- um único ícone de beleza feminina no mundo inteiro, né? Ela teve aí outro dia. Sim, sim. Ela veio passear por aqui. Nunca teve interesse em mudar o corpo, em Não. termos de transformação Não, do... nem por silicone, nada. Era engraçado porque pra mim é uma coisa íntima mesmo, assim, de se de tá bem, enxergar. de tá bem. É, e de se enxergar. Sempre Primeiro se porque eu já sei enxergar. que eu sou feia. Por que eu vou fazer Não, você é pior? maravilhosa, pelo Imagina. amor de Deus. Imagina. Entendeu? E E ainda achar que meu corpo é feio, E entendeu? deixa eu te falar, mais bonita pessoalmente, tá, gente? Porque É maquiagem. eu vou te dizer, eu falei isso pra você antes, né? Você fez parte da minha adolescência. Minha mãe era... Minha baixinha, ela, ai, que bonitinha. Minha mãe era louca pelo programa e a gente assistia direto. E eu já adorava essa figura da... Inclusive, eu achava naquela época, na minha inocência, achava que era uma mulher. O Silvio também. Né? Não tinha O qualquer Silvio, referência o de Silvio, ser... até descobri que não era. O dia que ele descobriu, ele mandou me chamar. Eu falei, meu Deus, e agora? Ele falou assim, então, mas você... Eu falei, ô Silvio, pensei que você soubesse. Muito bem, muito bem. Pode fazer, não diga pra ninguém. Mantenha o mistério. Não é. E assim fiquei anos fazendo, não é. Mas aí saiu uma declaração oficial, ou não. Eu que falei. Você falou de forma aberta Mostrei até. que é uma mulher É. e que fez a transição de gênero documental. Aí, agora eu sou mulher de verdade. Esse mulher de verdade É mais ou menos, né? porque na tem verdade um lado você é tem o meu sempre nome de mulher. fantasia, mas atrás tem meu nome de verdade. Na verdade, independente se você tivesse mudado o nome ou não, você é uma mulher, porque você Sou. se enxerga como uma mulher, Sou. porque Meu você pensamento é. pensa como uma mulher, tem atitude Não e se tenho enxerga não como tenho mulher. nenhuma crise religiosa, porque se sou católico, candomblecista, espírita, qualquer coisa, eu não tenho nenhum preconceito religioso em cima de mim, comigo mesmo. Uhum. Entendeu? Aham. Eu não acho nada pecado. Sim. Pecado é você ficar triste. Pecado é você não poder ajudar uma pessoa. Pecado é isso pra mim. Né? Mesmo com essa tradição católica da família, né? Mesmo. Mesmo tendo feito catecismo, ressignificou essa questão Não da se esqueça que eu religiosidade. fiz um catecismo católico e o catecismo do Carlos Zéfiro. Ah, é? O Carlos Zéfiro é dos catecisminhos de pornografia, né? Entendi. Você chegou a falar. Mama, durante esse Eu período... pareço boazinho assim, mas eu sou safada também, tá? É safada? Um pouquinho, Ah, mas eu acho que faz parte, né? É a vida. É a vida, é a vida. E você já deixou bem claro que tá na pista pra negócio Tô e, que, na pista pra e que negócio. adora fazer sexo. Pena que ele é casado. Ô, Mama, durante essa trajetória toda de fofocas, né? De comentários sobre a vida das outras pessoas e até uma ressignificação de imagem, né? De ser aquela personagem mais malvada para uma personagem menos ácida, né? E com vários artistas participando desses diversos programas. Você teve rusgas com algum deles? Teve rusgas Com Mara Maravilha. com Mara Maravilha. Nós brigamos uma época, nada muito significante, mas foi uma briga que eu fiquei muito triste. Né? Ficamos uns 2 anos sem se falar. Mas aí Dentro do programa ainda? Dentro do programa ainda. Aham. Mas aí um dia nós se encontramos num evento e ela falou assim, mama, você me perdoa? Eu falei, perdoo. Aí eu chamei ela para fazer um programa que eu faço, e aí eu pedi perdão para ela e tá tudo certo. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Que bom. Cada um menos pesado com a cruz nas costas, né? Sim, perdão é ótimo horrível, para liberar, né? Perdão é. Eu agora também estou fazendo uma, se é a palavra certa, resignação
mental. Eu agora estou tirando tudo que me incomoda, que me deixa chateado, que eu não gosto de gente chata, gente burra, gente cretina, gente bandida. Não quero mais na minha vida. E tá certíssima. Vou tirando de vez em quando. Tem alguns que me fizeram mal. Aham. E eu perdoei e perdoo e convive comigo até hoje. Aham. Mas eles já sabem como que eu convido. É o cristal quebrado, sabe? Sei. Quebrou. Colamos. É a mesma coisa? Não. Nem de perto é a mesma coisa. Mas você fica bem mais leve. Ah, meu amor. E aprendendo a falar não. Eu sempre falava assim, tudo bem, tá ok, tá bom. Tá. Agora eu falo não. Tem alguns É a maturidade, né? Tem alguns convites que me fazem. Hoje, essa semana, me fizeram para participar de um programa que eu não gosto. Uhum. Aí, você quer? Eu falei, não. Mas como? Imagina. Super legal. Não quero fazer. Mas você pode ganhar algo. Não quero fazer. E pronto. E não Eu tem fico nem que feliz. justificar. Não, justificar. Você pode falar para a pessoa, ela não quer. Sim. Aí a pessoa fala, não vou falar que não quero, né? Não, ela não vai poder aceitar, porque a Bandeirantes está em choque jurídico com vocês. E então ela é meio proibida de falar. Sabe? Sim. Tá Sair bom. pela tangente. Ô, mama, deixa eu te falar uma coisa. Você fez muitas coisas relevantes, né? Mas o que você tem muita vontade de fazer e que ainda não fez? Eu gostaria muito de ter fazer ainda um papel no teatro dramático. Eu estou em planos mas eu preciso ter um pouco mais de energia para fazer. Que é um papel até meio tragicômico e tal, que tem a ver comigo. É um texto antigo e tal, mas eu tenho vontade de fazer isso. É isso que eu tenho vontade de fazer. De ter um programa só meu. Adoraria ter um programa só meu. Eu falo pra câmera. Eu adoraria ter um programa só meu, mas que eu pudesse fazer os outros que eu faço. Muito bom. Porque eu também gosto de fazer os outros, né? E a gente não precisa ser binário, né? Sim ou não, escolher A ou B. A gente pode fazer várias coisas. E deixa eu te perguntar, mama. O podcast chama Pod Bicha, né? Pod Bicha, do jeito que você falou. Mas Perdão. É a velhice. a gente faz um trocadilho aqui, né? Porque ele faz referência a um pó de bicha. Que antigamente é uma purpurina, né? Já foi o que eu imaginei primeiro. É uma purpurina, né? Que é o suprassumo. Sabe aquela coisa assim que te enche os olhos? Então, É o pirlim-pim-pim da gente. é o piripim-pim. Eu queria te perguntar, o que é o seu pó de bicha? Quer uma água? De vez em quando dessa tosse. Tudo certo. Dá pra cortar depois aí, né? Então, o meu pó de bicha é eu estar saudável, Sim. é eu estar feliz, eu estar sem problema financeiro. Isso é importante. É isso. É isso. É ter a felicidade do meu lado. Vai ter felicidade. E você venceu o câncer, né? Venci. Ressignificou a vida depois disso? Você sabe que quando eu soube do câncer, eu já tinha. Porque o médico até ficou olhando meio para mim assim, que ele foi me mostrar os exames, né? Mas tem esse aqui deu bem, esse aqui deu bem, esse aqui deu bem. Mas este exame aqui deu um probleminha. Eu falei, é câncer, doutor? Ele falou, é benigno ou maligno? Maligno. Falei, então vamos cuidar dele. Sim. E ele falou, como que você já falou logo de cara câncer? Falei, porque, primeiro, minha mãe morreu de câncer, minha irmã morreu de câncer, minha avó morreu de câncer, minha tia morreu de câncer, minha irmã morreu de câncer. Então, é uma coisa que é recorrente na minha família. Sim. E eu sou do tempo que câncer nem falava a palavra. Sim, era muito Era aquela doença estigmatizada. lá.
Isso. Tô com aquela lá. Né? Então, essa postura perante esse problema grave, porque é uma condenação da morte. Câncer pode ter um monte de tratamentos hoje, né? Mas ele ainda é Uma doença grave. uma doença que mata. Que mata isso. A sorte é que eu peguei pequenininho, então já deu certo. E eu cuido cada 2 semanas, faço exame e tal, tá Sim, certo. sim. Então, a metade da cura é você enfrentar isso com a cabeça e o astral lá em cima, De forma positiva. né? E a outra metade é a ciência É mesmo. assim, não tem jeito, né? Com é a certeza. Que você vai ter dia que você não vai estar bem? Vai. Mas você vai ter outros dias que você vai estar pleno, ótimo e maravilhoso. Com certeza. Ô, Mama, pra finalizar. Já vai acabar? Já, você acredita? Ai, que antipáticos A esses gente tem números. horário, você acredita? Nós já estamos quanto? 1 hora, mais ou menos? 1 hora, 1 hora. Eu queria saber de você, né, assim, a minha última pergunta é, como é que você gostaria de ser lembrada pelas próximas gerações, assim? Que legado que você quer deixar para as Olha, próximas gerações? Eu gostaria de ser lembrada como uma pessoa generosa, amorosa e boa amiga, boa companhia, divertida. É isso que eu quero. É essa aqui. Eu quero ter esta lembrança. Ai, ela sim, ela era engraçada, né? De vez em quando ela era chata, mas ela era engraçada. Ela era boazinha, né? E ela fez um excelente trabalho, né? Nessa trajetória aqui Não, na Terra. e aí eu também gostaria de ser lembrada pelas coisas que eu também ajudei a marcar como época. O Rá-Tim-Bum marcou época na Sim. minha vez, porque não por minha causa, mas por causa do programa todo, que ganhou o melhor programa infantil do mundo na época. Foi. De fazer o TV Mix, que foi uma invenção maravilhosa para mudar a televisão brasileira. De fazer o programa mais longevo que nós temos aqui no Brasil, que é o Mulheres. De trabalhar com um cara fantástico, gênio da televisão brasileira, que é o Silvio Santos. Ter conhecido a Hebe, que me botou para ser conhecida. De trabalhar com Tunis Filho, que é um dos 6 maiores diretores que o mundo já teve de teatro. Isso tudo me orgulha. Sim. Né? E de ser uma das únicas mulheres trans que estão aí há 25 Eu sou a avó delas, né? no entretenimento e apresentando TV. TV aberta, tá, gente? Tentando manter a dignidade, né? E com muita dignidade a gente encerra, né, esse nosso podcast. Meu amor, obrigado, muito, Bruna. muito obrigada por ter topado. E obrigado vocês aí por esse também. bate-papo. Né? E vocês já sabem, sigam a Bicha da Justiça, curta esse episódio, compartilha com todo mundo pra gente disseminar esse conteúdo, tá? E também ative o sininho pro próximo podcast que vai ao ar todas as terças-feiras às 20 horas da noite. E é isso. E fala pra sua amiga, você pode compartilhar comigo? A outra, pode, bicha! Pode, bicha! E com esse pode, bicha maravilhoso, a gente encerra o episódio de hoje e até a próxima semana. Tchauzinho! Tchau!